Boa noite. A reportagem desta noite pode dizer-se surpreendente, mas também assustadora. Vamos mostrar-lhe o maior aterro clandestino do país, que fica em São Pedro da Cova, Gondomar. Mais de 320 mil toneladas de resíduos tóxicos do Estado português foram ali ilegalmente despejadas. 5 meses de investigação permitiram à TVI descobrir os meandros de uma operação polémica que não se resume a um crime ambiental particularmente grave. O esquema foi montado por uma empresa pública e um consórcio privado, que entretanto desapareceu, não só penalizou os interesses do Estado, como pode indiciar fraude fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção de políticos eleitos e gestores públicos e privados. É por isso que o caso está a ser investigado pelas autoridades. O estado do crime, uma reportagem de Rui Araújo, Rui Pereira e Carlos Lopes. São Pedro da Cova, terra mineira. O mineiro mina sempre com vontade e com fervor. Tem a benção de quem trabalha, tem a benção do Senhor. Ai, meu Deus, que eu não sei, não me lembro bem nada. As minas, digo-lhe uma coisa, era para a fome, que era muita fome naquele tempo, e a gente tinha que trabalhar para sobreviver. Eu fui para lá com 13 anos. Nem teve tempo de ir para a escola, nem teve tempo de aprender a ler, nem teve tempo para nada. Na mina de antracite de São Pedro da Cova, a mais antiga da bacia carbonífera do Douro, labutam gerações de pobres das redondezas e de desterrados dos 4 cantos do país. O carvão de pedra é vendido aos carreiros, que na falta de outro serviço o levam até ao porto e às povoações vizinhas, onde mendigam pão e compradores. Porto 1917, o elétrico para São Pedro da Cova. Imagens únicas, surpreendentes, de um passado que teima em resistir ao tempo e ao esquecimento. Em 1917 trabalham aqui mais de 1.300 pessoas. A maioria mora no bairro mineiro e na casa da malta que pertencem à companhia. A mina é rica e produtiva, é a mais importante do país, mas o quadro é arcaico, apesar do progresso aparente. Escola primária, padaria, cooperativa, enfermaria, piscina e campo de futebol. A extração do carvão é feita de forma rudimentar por homens e crianças nas galerias a mais de 120 metros de profundidade. Os malacates, movidos por bois, estão montados nos poços. Os vagonetes são puxados a braços e acessoriamente levados pelos cabos. As mulheres partem, separam e lavam o carvão, e não só. Participam em concursos de beleza, lavadas, obviamente. Nos anos 30, a extração aumenta à medida do desenvolvimento industrial do Norte. São Pedro da Cova é então a primeira terra mineira de Portugal. A gente trabalhou muito e passámos muito, e muita fome, muito frio, e chuva, não havia calçado. Andámos ali descalços naqueles trilhos, quando era de verão, o chão escaldava, a gente punha os pés, e os pés até punham com bolhas. Mas íamos andando, era uma vida alegre. Era mesmo uma vida alegre. É o cotidiano possível. A precária odisseia dos pobres nas bocas agrestes da terra era mesmo assim, apesar de a principal preocupação ser matar a fome. A gente não tinha nada, a gente não tinha uma pecinha de roupa. Quer que seja franco, não tínhamos umas cuecas. Vivíamos naquele estado, veja lá. Tínhamos aquela roupita da mina, se chovesse tínhamos que secar à lareira, na lenha, para levar a segunda-feira. Se tivesse a chover, não tínhamos outra. Era uma para andar na minha, outra para andar em casa, descalços, sempre descalcinhos. Não havia dinheiro para calçado. Era para comer, era pouco. O pó negro da mina acumula-se nos cabeças e nos baixios esburacados e nus. Ou quase. A paisagem aqui é como a alma dos mineiros, taciturna, sombria. Era muito ruim, mas apagou a fome a muita gente. Muita gente. Porque era uma vida mesmo dura, mas dura.
mas não havia mais nada. Palavras desalentadas. A saudade estranha é feita de miséria, humilhações e sofrimento. O carvão corrói os pulmões, mas o pior, o que mete mais medo, são as escombreiras, as galerias infindáveis e traiçoeiras, porque o abismo não poupa nada, nem ninguém. Morreu um senhor e ele veio arrasto. Pai, 100 metros, arrasto, que nunca havia bem ninguém. Ficou-me na memória isso. Ele ficou debaixo e cortou um pau, uma escora. E eu antes de cortar a escora tinha metido um pontalete atrás, que cortava-se a escora para fazer um piso. E o homem cortou e aquilo caiu e ele morreu. Eu trouxe o arrasto para um buraco fora. Amanhavam o campo e tomaram o caminho das minas. As entranhas da terra não lhes perdoaram a ousadia, a arrogância. A 4 de março de 1970 é anunciado o princípio do fim de São Pedro da Cova. O que nos diziam é que não havia falta de carvão, havia falta de compra. Carvão que havia. A exploração prossegue, contudo, a céu aberto até 1992. Eu, quando penso na mina, dá-me uma revolta em mim mesmo, daquilo que eu passei, dos trabalhos que eu lá passei, porque tínhamos lá sítios que metíamos a cabeça e o resto do corpo ia a rastejar. A necessidade de desabafar em gestos com palavras cruas era inadiável. A história começa aqui. Siderurgia Nacional Maia. A história da empresa, desde a sua constituição como sociedade anónima em 1954 até à privatização parcial em 1995, é atribulada. 2 regimes políticos, 2 estatutos e, sobretudo, 2 paradigmas económicos. A privatização da Siderurgia Nacional foi hoje anunciada pelo Governo. Depois da privatização, o Estado assume o passivo ambiental, a contaminação ambiental histórica dos terrenos da Aciaria da Maia, até finais de 95. Oficialmente, são 97.500 toneladas de resíduos, sobretudo pós de despoeiramento dos gases do forno elétrico, acumulados aqui durante 20 anos a céu aberto e sem qualquer tratamento. Resta hoje esta imensa cratera. A operação de remoção das cinzas começa ilegalmente em junho de 2001, na sequência do contrato que o Estado, a empresa 100% pública Urbi-Indústria, celebra com o consórcio privado Terra e Minas Vila Rei. Havia sempre muito pó, até porque vinha às vezes em pedaços. Ia contra a roupa, ficava tudo preto e barulho. Era um inferno. De acordo com o contrato que o Estado, a Urbi-Indústria, celebra com o consórcio Terra e Minas Vila Rei e as autorizações pedidas, os resíduos em causa são inertes, mas, pelos vistos, há quem tenha dúvidas. Isto é um matadouro autêntico. E deve de continuar a ser matadouro, porque eles agora ainda param uma quinta-feira, param um sábado, de vez em quando param. Diz que é para fazer limpeza, mas a limpeza, se nós vamos ali acima e olhamos para baixo, aquilo é um mar de fumos à volta, tal e qual como era no ano de 2001. A operação de remoção dos resíduos ocorre entre 1 de junho de 2001 e 8 de fevereiro de 2002. Havia sempre caminhões, aquilo era constantemente, colados quase uns aos outros. O Estado compromete-se a retirar da fábrica da Siderurgia Nacional na Maia 97.500 toneladas de resíduos. É o passivo ambiental calculado que os novos proprietários não querem herdar. Eu sei que esses resíduos foram carregados e havia caminhões que andavam, que os estavam a transportar, que havia lá uma máquina a separar o pó daquilo que tinha
e diziam que aquilo que ia para a Espanha, que era para tirar o chumbo, o zinco, o chumbo, o que é. Não foram para a Espanha. Os resíduos da Siderurgia Nacional são despejados ilegalmente aqui, nas escombreiras da antiga mina de São Pedro da Cova, a uma dezena de quilómetros da fábrica da Maia. Um proprietário lesado processa o Estado, a Urbi-Indústria, a Siderurgia Nacional e o consórcio privado que efetuou a operação. Os resíduos foram despejados em São Pedro da Cova ilegalmente, a mando de uma sociedade que é detida pelo Estado português, sociedade essa que assumiu a responsabilidade pelo destino final dos materiais. Os resíduos têm teores elevados de chumbo, de zinco, de cádmio e de crómio. Estarão no local quantidades na ordem das muitas toneladas desses metais. Os resíduos são corrosivos, são tóxicos e perigosos, causam enormes danos ao ambiente e à saúde pública. O processo corre termos no segundo juízo cível do Tribunal Judicial de Gondomar, mas está, aparentemente, parado. Passados 8 anos, os resíduos continuam no sítio do despejo. Não há qualquer entidade que monitorize o local ou tome medidas para impedir a permanente e progressiva contaminação. Os incidentes processuais sucedem-se. Para além do crime ambiental particularmente grave, este caso evidencia facilitismo e uma vasta teia de cumplicidades e de atuações criminosas no seio do próprio Estado. O consórcio Terra e Minas Vila Rei depositou ilegalmente aqui, noutro terreno da mina, mais de 320 mil toneladas de resíduos perigosos do Estado português. A céu aberto, sem tratamento prévio, sem impermeabilização dos solos, sem execução de qualquer obra suscetível de prevenir a contaminação, incluindo a das águas. Não foi, por outro lado, efetuado qualquer estudo geotécnico destinado a avaliar a capacidade do terreno para receber os pós de despoeiramento e outros resíduos. É até prova em contrário o maior aterro clandestino de resíduos perigosos do país. Mas a história não se resume a um crime ambiental. O caso está a ser investigado pelas finanças. O destino inicialmente previsto para os resíduos da Siderurgia Nacional é o lugar do Valado, na freguesia e concelho de Valongo, a pretexto da recuperação da antiga pedreira de Ardósia, a número 19. De acordo com este documento confidencial, a proposta é formulada à Urbi-Indústria em novembro de 1997 pelo engenheiro de Minas José António Simões Cortês, consultor e delegado desta empresa pública no Porto. A Siderurgia Nacional tentou depositar esses resíduos em poços abandonados das louseiras de Valongo. Foi esse estudo que eu fiz. A Câmara não aceitou. Então você sabe tanto como eu. Pouco depois surge uma alternativa, as minas de São Pedro da Cova, Gondomar. 10 de março de 2000, a Câmara Municipal de Gondomar emite uma surpreendente certidão destinada à Vila Rei. Não se vê inconveniente que a área seja objeto de aterro para repor a topografia existente antes da elaboração das minas, desde que o Ministério do Ambiente e Recursos Naturais dê parecer favorável. O processo está viciado desde o princípio. 1 de junho de 2000. A Vila Rei, que se declara indevidamente proprietária da área de intervenção, solicita à DRAOT, a Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território, autorização para depositar os resíduos supostamente inertes nos terrenos da mina. O pedido é complementado por este projeto de recuperação ambiental e paisagística da escombreira de São Pedro da Cova, produzido pela firma Publiambiente. Resíduos inertes. É a conclusão a que chega. É o que está no projeto inicial, ok? Esse é o que está no projeto inicial. Essa é a base. Quantitativamente e qualitativamente, nós utilizamos muitos dos dados que nos foram fornecidos, já tinham sido estudados na própria siderurgia, ok? É uma explicação de mau pagador. Os dados da siderurgia indicam que os resíduos são perigosos, mas vamos por partes. O projeto é aprovado em julho de 2001.
uma autorização específica e excepcional para a deposição dos resíduos supostamente inertes em São Pedro da Cova. Não devia ter sido autorizado, foi indevidamente autorizado, mas tecnicamente foi bem autorizado, não tenho nenhuma dúvida disso, portanto foi-nos entregue um projeto credível, não havia razão para suspeitar de que aquilo poderia ser diferente e, portanto, eu, a posteriori, direi que foi uma má aprovação, mas porque sei o que se passou a seguir. Agora, do ponto de vista formal e técnico, tudo correu com normalidade na altura, portanto, foi aprovado o que era suposto ser aprovado, ou seja, tecnicamente estava bem feito o projeto. A identidade dos proprietários dos terrenos da mina e a composição real dos resíduos não são questionadas por ninguém. O consórcio não é proprietário dos terrenos e, mais grave, os resíduos apresentados como inócuos são, na realidade, extremamente perigosos. Os despejos começam a ser feitos ilegalmente em junho de 2001, apesar de o projeto só ser definitivamente aprovado em novembro, meio ano depois. O cenário inicial, o filme de propaganda da Vila Rei, era este. Passados 9 anos, eis o resultado da recuperação ambiental e paisagística prometida. É desnecessário epilogar. Qual é a moral desta história? Não tem moral. Não tem moral. Não tem moral. Não sei, não sei. Não sei, eu não fiz a monitorização. Não fiz a monitorização. Os resíduos do Estado não são inertes. Foram despejados indevidamente em terrenos privados e as 97.500 toneladas inicialmente previstas acabaram por ser mais de 350.000, a custas do erário público. Mas há muita gente que ganhou muito dinheiro. Provavelmente. Provavelmente. O seu professor não? Eu ganho os meus honorários. Só? Claro, óbvio. Fala-se de branqueamento de capitais, evasão fiscal, corrupção. Não sei disso. Isso não sei. Isso não sei. Mas imagina. Imagina. Imaginar é livre, não é? Mas o que não lhe digo é o que eu imagino. Isto não lhe digo o que eu imagino. É grave? Provavelmente é grave, claro. Mas eu não sei, não vou adiantar mais. Hein? Atenção ao Sr. Rui Araújo. Eu não posso adiantar mais. E eu não lhe pergunto mais nada. Sabe porquê? Porque depois põe-me em tribunal. E como é que eu provo? Corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro é o que aqui é questionado. Pelo menos isso. Os resíduos apresentados como inertes para que o projeto seja aprovado são, na realidade, perigosos. É o que diz a auditoria ambiental realizada em 1996 e atualizada em fevereiro de 2001 pela firma Tecninvest para a Siderurgia Nacional, empresa de produtos longos na Maia. O relatório da Tecninvest dá esses resíduos como perigosos. Não dá esses resíduos como perigosos. Não dá? Dá. Não dá esses resíduos como perigosos. Eu também o tenho. Que eu sei, então se o ler, não dá esses resíduos como perigosos. A repetição de uma mentira não a torna necessariamente uma verdade. O relatório de fevereiro de 2001 e que antecede o início dos trabalhos de remoção é perentório. Os resíduos devem ser considerados como perigosos para deposição em aterro em termos do seu teor em zinco. Devido à elevada lixiviação do chumbo, os pós terão de sofrer uma operação de inertização prévia antes de poderem ser depositados no aterro de resíduos perigosos. Os resíduos devem ser considerados como perigosos para deposição em aterro. Assumir estas conclusões invalidaria a aprovação do projeto. O Estado, a Urbi-Indústria, neste caso, terá omitido deliberadamente estes dados relevantes ao consórcio. A prioridade é, no seguimento da privatização, remover rapidamente e de qualquer maneira os resíduos perigosos da fábrica da Maia, de preferência dentro da malha legal ou algo parecido. E é exatamente isso que sucede. Fui, entretanto, verificando a qualidade das análises da água subterrânea que, entretanto, era medida através de piezómetros, isso tudo estava previsto no projeto, e cheguei à conclusão que havia ali uma anormalidade em relação àquilo que era suposto acontecer. Ou seja,
havia parâmetros de chumbo e de crómio que estavam a ser largamente ultrapassados. Apesar da situação de referência não ser as melhores, porque aquilo era uma escombreira e já teria alguma poluição, estava de facto a haver uma alteração que não era suposto haver. Se eles fossem inertes, isso não teria que acontecer. E então pedi que me fosse feita uma nova análise, nesse caso aos resíduos remanescentes, aos que tinham ficado na siderurgia, para poder confirmar ou não que os resíduos eram de facto inertes. E o que aconteceu é que verbalmente me foi dito pela empresa que entretanto fez o projeto, pela empresa de consultoria, Publiambiente, que esses resíduos eram de facto, tinham valores de crómio e de chumbo extraordinariamente elevados, coisa que não transpareceu nas análises que nos foram entregues pela Vila Rei. Os de Vila Rei foram entregues e eram valores muito baixos, o que também eu próprio estranhei, porque não teriam que ser tão baixos. Os resíduos inertes, afinal, são perigosos. O facto de a DRAOT ter selecionado os locais e assistido à recolha das amostras em 2002 é uma explicação para a discrepância de resultados. E chegam a conclusões diametralmente opostas, os resíduos são perigosos. Naquelas amostras que nós tiramos naquele local especificamente, as conclusões estão nos nossos relatórios. Os resíduos são perigosos. As conclusões estão no relatório. Eu vou mostrar o relatório. Mostre. Como é que explica o facto de ter chegado a conclusões diametralmente opostas relativamente aos mesmos locais e mesmos resíduos? Não são o mesmo local, não sei se é o mesmo resíduo. Se são diferentes, não é o mesmo resíduo. Ou as características do resíduo não são as mesmas, obviamente. Porquê é que não são as mesmas? Não sei, porque uns estavam no topo e outros estavam no fundo. Eu não sei se aquilo que estava a ser escavado se fazia parte das 98.500 toneladas do projeto inicial. A Publiambiente, para que o projeto fosse aprovado pelas autoridades competentes, não recolheu amostras que permitissem chegar à conclusão que esses resíduos eram inertes, misturando designadamente os resíduos com terras. Não falsificou as amostras. Andamos aqui há muitos anos. Nunca fizemos isso, nem nunca iremos fazer enquanto estiver à frente desta empresa. Absolutamente. Então como é que explica? Parece-me que a questão faz sentido no mesmo local, com os mesmos resíduos, chegar a conclusões diametralmente opostas. Repare, os processos de amostragem são processos falíveis. Okay? Parte logo por aí. Entre aquilo que estava nas 98.500 toneladas iniciais 97.500 toneladas iniciais do próprio projeto que lá estava, era uma massa que lá estava de resíduos. Os resíduos são perigosos, incluindo do ponto de vista legal. É, portanto, um crime contra o meio ambiente. Todos o reconhecem, menos o governo. Mas já lá iremos. Pela nova legislação são perigosos. Pela nova legislação são perigosos, mas quando eles foram depositados não eram. Repare bem, senhor Rui Araújo. O conteúdo é o mesmo. Mas a legislação é diferente, tanto mais que, como a legislação agora se tornou mais rigorosa, os restantes que lá ficaram e que a Terra e Minas não tirou, já tiveram de ir para o aterro da Ecodial, que é na Chamusca, que é um aterro de resíduos perigosos. Isto é, na altura matavam legalmente, hoje matam ilegalmente. Mas é isso mesmo. Ninguém ou quase ousa assumir responsabilidades, chamar os criminosos pelos nomes. 97.500 toneladas é o passivo ambiental estimado da fábrica, mas são retiradas da Maia 321.619 toneladas de resíduos no espaço de 8 meses. E ainda lá ficam umas 50.000. Em fevereiro de 2002, a DRAOT manda cessar de imediato o transporte e deposição dos resíduos, alegando terem sido efetuados despejos fora da área de delimitação do projeto e ter sido ultrapassado o prazo para a conclusão da operação. Das duas, uma. Ao levantamento topográfico efetuado em fevereiro de 1997 por uma entidade independente foi mal feito, o erro é superior a 380%, ou houve fraude sobre faturação. Decidimos pedir explicações ao consórcio que realizou a operação. Rua de Santo António, Contumil.
A sede da Vila Reia é aqui, neste bairro periférico do Porto. O nome da firma, do número 146, agora é outro. De qualquer modo, o local parece estar deserto. Ligamos para a Vila Reia. O número para o qual ligou não está atribuído. A sede da Terra e Minas também parece abandonada e o telefone deixou de estar atribuído. De acordo com o relatório confidencial 1071/2004 da Inspeção-Geral de Finanças, o esquema de controle montado para a medição das quantidades de resíduos retirados não foi o mais eficiente, uma vez que não se baseou na pesagem de cada um dos caminhões à saída da fábrica por motivos que não parecem aceitáveis. Para a IGF, os procedimentos anómalos da firma 100% pública Urbindústria sucederam-se. O comportamento do Conselho de Administração da Urbindústria não acautelou convenientemente os interesses do Estado, em particular ao permitir a retirada de resíduos em quantidade muito superior àquela que estava prevista, sem acordo do acionista, par pública, o próprio Estado, e sem garantia de estarem abrangidas pelos acordos, e ao pagar as respectivas faturas, bem como ao pagar faturas que correspondem a trabalhos realizados fora do prazo acordado. Ironia do destino. Os resíduos supostamente inertes são perigosos, o local supostamente propriedade do consórcio também não lhe pertence e as quantidades inicialmente aumentaram para mais do triplo. Exato, exato. Portanto, tudo isso correu mal. E neste momento penso que é um problema grave o que está a acontecer. É duplamente grave. Paga o ambiente e o bolso do contribuinte. Segundo a IGF, o Estado pagou 7 contos, 34,92 € mais IVA por cada tonelada de resíduos. Estão em causa muitos milhões de euros. Mais tarde, as finanças confirmam os procedimentos errados da Urbindústria e refutam as justificações da par pública que controla a empresa do Estado. Realça o facto de, nos termos da análise efetuada, a IGF manter todas as conclusões que formulou, uma vez que o parecer da par pública e os respectivos anexos, que foram objeto de apreciação, não contêm elementos que justifiquem a alteração daquelas conclusões. A TVI solicitou uma entrevista a João Plácido Pires, administrador da par pública na altura dos factos. Foi nomeado há semanas administrador executivo da REN, sobre questões ambientais na perspectiva dos aterros ilegais de resíduos perigosos, da corrupção, do branqueamento de capitais e da evasão fiscal e do contrato. O pedido foi recusado. A resposta à TVI do assessor de imprensa da par pública contém, inexplicavelmente, ou talvez não, uma mensagem do administrador. Não sei quase nada disto. Não tenho conhecimento nem envolvimento no assunto para poder ser entrevistado. A par pública e João Plácido Pires acompanharam este caso desde o princípio. Esta carta, por exemplo, enviada pela Urbindústria ao administrador da par pública em 2002, sobre os pós da Maia, demonstra-o. A TVI tem em seu poder mais documentos da Urbindústria, Enginor, Terra e Minas e até do Ministério do Ambiente, endereçados nos 4 anos seguintes à par pública sobre esta matéria e até cartas assinadas por João Plácido Pires, que também participou em reuniões sobre este assunto. Mas não são só os documentos que comprovam o amplo conhecimento que a par pública e o seu administrador têm sobre São Pedro da Cova, apesar de pretenderem o contrário. Está-me a dizer que quem sabia do assunto todo é o Sr. Dr. Plácido Pires. Porque quando este assunto começou, tanto quanto eu saiba, bem, já depois de se tentar depositar os resíduos em Valongo, das rodozeiras de Valongo. Houve uma reunião em Lisboa e era o Sr. Plácido Pires que estava da par pública. Só resta saber o que levou o administrador da par pública a recusar a entrevista e a jurar que não sabia quase nada do negócio. Pedimos explicações ao Ministério do Ambiente. Não devemos nunca depositar resíduos, ainda que inertes, ainda para recuperação de uma mina, contra a vontade do proprietário do terreno, como é evidente. Não apoio esse tipo de iniciativa. Mas para isso é que temos um Estado de Direito. Se o privado não pôs em tribunal,
Ouça, a demora da Justiça não é responsabilidade minha ou do Ministério do Ambiente. Se o privado pôs o Ministério em tribunal, com certeza que haverá um epílogo num Estado de Direito. Mas o que está a acusar o Estado é depositar resíduos perigosos nesse. E eu nego que eles o sejam. Então estes relatórios são falsos do Estado? Não são os do Estado que usamos para concluir que são inertes e que o senhor conclui. Eu vou mostrar-los. Os dados do Estado são estes. As conclusões não deixam margem para dúvidas. Os resíduos devem ser considerados como perigosos para deposição em aterro. Os pós terão de sofrer uma operação de inertização prévia antes de poderem ser depositados num aterro de resíduos perigosos. Que medidas concretas é que o Estado pretende implementar a curto prazo para remover a contaminação de São Pedro da Cova? Primeiro, é preciso demonstrar-se a contaminação de São Pedro da Cova. Como o Estado tem, até o momento, evidência dela não existir, não temos medidas de curto prazo. Então aquilo que os deputados também dizem, que os relatórios do próprio Estado dizem, as análises, é tudo mentira. Aqui tem, não é mentira. Por exemplo, um deputado que lhe manda os teores de chumbo, de zinco, de cádmio, de crómio, de arsénio. Vou-lhe responder outra vez. Não é a presença de chumbo, de cádmio, zinco, de arsénio, etc., que demonstra que um resíduo é perigoso. É o nível em que esse contaminante aparece e se está em estado inerte ou não está. O que diz os relatórios do Estado é que os contaminantes estão lá, abaixo dos valores limite e em estado não inerte. Tudo bem. Pronto. Uma última pergunta, Sr. Secretário de Estado. Como é que se explica que no início foi calculado o passivo ambiental em 97.500 toneladas e chegamos a 320 mil? Não sei, não estava cá na altura, isso foi em 2001, não lhe sei responder a essa pergunta. Os resíduos são perigosos. O Estado tem conhecimento disso há 14 longos anos. Estas análises revelaram teores de metais perigosos, metais como o crómio, o cádmio, o arsénio, e, portanto, a existência de aterros ilegais onde este tipo de resíduos são depositados é um motivo de grande preocupação. O Estado português, a Urbi Indústria, o consórcio privado Terra e Minas Vila Rei e a Siderurgia Nacional Longos foram processados. Foi obviamente necessário iniciar diligências judiciais para obter a remoção dos resíduos perigosos, a remoção da contaminação e para que fossem imputadas responsabilidades às entidades que produziram os resíduos e promoveram o despejo ilegal. Pelo tempo já decorrido e porque está perante uma contaminação ambiental de proporções gigantescas, torna-se imperiosa a intervenção urgente, seja do Estado português, seja das instâncias europeias, para que os danos já causados e o perigo para o ambiente e a saúde pública sejam prontamente eliminados. Uma coisa, porém, é certa. São Pedro da Cova é o maior aterro clandestino do país e representará, aparentemente, mais do que um crime ambiental grave. A primeira denúncia às autoridades data de 16 de fevereiro de 2007. É uma história de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Tendo estado atento aos últimos desenvolvimentos acerca do denominado caso Apito Dourado, não pude deixar de lhe escrever. A segunda denúncia é apresentada em junho de 2009. Foi enviada à PJ e às Finanças. A TVI recebeu uma cópia. Centenas de páginas acusatórias com cheques, extratos bancários, notas do Banco de Portugal, guias de transporte do Ministério do Ambiente, documentos de identidade, etc., que apontam, mais uma vez, para o envolvimento de políticos eleitos, gestores públicos e empresários privados num esquema mafioso em detrimento do Estado. A denúncia foi remetida pela PJ ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. Para já, o caso está a ser investigado pela Direção de Finanças da Rua de Santa Catarina, na Invicta.